tem informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, tem uma pesquisa divulgada pela Futura Inteligência e Apex Partners que diz o seguinte, traz um cenário de segundo turno para a presidência da República e também um cenário de rejeição. Nós temos a tela com os gráficos aí, eu pedi para o Edson colocar. Ela diz o seguinte: primeiro gráfico que você vê em tela para quem acompanha pela internet são cenários de segundo turno, presidente da República. E aí a pesquisa colocou vários candidatos de oposição disputando com Lula um segundo turno. Quando a disputa é com Jair Bolsonaro, Pitoli, o Lula aparece com 41,3%, enquanto Bolsonaro tem 46,9%. Mas Bolsonaro já não era mais nada, destruído. Hã? 41,3 a 46,9. Ainda bem que o Bolsonaro não é mais nada, hein, Barros? Pois é. Você nem ia estar quantos aí, Barros? O Lula é um fanfarrão. Pois é. Contra o Ratinho Júnior, Lula pontua 38,9%, o Ratinho Júnior 43,4%. Tudo cenário de segundo turno. Tudo cenário de segundo turno. Uhum. Na disputa com Michele Bolsonaro, Lula faz 41,2%, a Michele 47,6%. Aliás, ela performa até mais do que o Bolsonaro. Melhor que o próprio presidente. Contra Tarcísio de Freitas, o Lula pontua 39,5%, o Tarcísio 45,3%. Contra o Ronaldo Caiado, Lula faz 40,3%, o Ronaldo 38,6%. E contra Romeu Zema, o único cenário em que o Lula aparece à frente, ou melhor, contra o Caiado também, né? Contra o Caiado foi 40,3% a 38,6%, e contra o Romeu Zema, 42% para o Lula, 38,3% para o governador de Minas Gerais. E aí tem uma segunda tela também com a rejeição para presidente da República, a mesma pesquisa, é a pesquisa Futura. Mostra que a rejeição do Lula chega a 50,4%, seguida de Jair Bolsonaro, 38,6%. Barros, é importante um destaque aí. 50,4%, o Lula não ganha eleição em lugar nenhum, certo? Se ele tem a maioria que é contra... Maior rejeição, né? 50,4%. Jair Bolsonaro, 38,6%. Michele, 28,1%. Ratinho Júnior, 14%. Tarcísio de Freitas, 11,9%. Ronaldo Caiado, 11,9%. Romeu Zema, 11,8%. 1,9% não rejeita ninguém, 2,1% rejeita todos e 2% não souberam responder ao questionamento. Ô Barros, só um recorte aí. Dona Michele aparece com 28% de rejeição? De rejeição, 28,1%. E a Janja pareceria com quantos por cento? Só um recorte oportuno. Vamos lá. Obrigado, Barros. É uma pesquisa, tudo bem. Só que eu também preciso ler pesquisa quando é bom para nós, não preciso? Só toma porrada aqui, bicho. Vem uma pesquisa atrás da outra, é só porrada. É só a turminha puxando a brasa pra sadia do Lula. Para depois alimentar o discurso, como fizeram em 2022, nós alertamos aqui, e lembro. Barros, acho que... não, Barros já não estava conosco em 22, você não estava, né, Barros? Já tinha deixado a rádio. Barros, começou em abril de 22, eu já contei isso aqui na Ouro Verde. Abril de 22 começou todo dia uma pesquisa divulgada. E divulgado pela Globo, divulgado pela Folha, divulgado pelo Estadão, divulgado pelo Globo. Eu falei, isso aqui já entendi. Eles estão usando as pesquisas. Não é que eu entendi, eu sou o supra-sumo da inteligência. Não. É que era tão fácil de concluir que eu, na hora, saquei. Falei, já entendi. Os caras estão usando pesquisa eleitoral como ferramenta de campanha eleitoral. Eles estão usando de institutos, que na verdade são empresas, e faturam uma puta de uma grana, para mentir e iludir. Já entendi. Para mim ficou muito claro isso em abril de 22, quando começou assim, Lula vence em todos os cenários, Lula derrota Bolsonaro, Lula derrota Bolsonaro, Lula derrota... Já entendi, é um mantra, que era um mantra necessário para justificar o resultado. Tá tudo bem, já entendi. Agora, quando aparece uma pesquisa que traz presidente Bolsonaro destruindo Lula nas urnas no eventual segundo turno, Dona Michele no mesmo caminho, eu não posso divulgar? Vou divulgar. Pitoli, não acredito em pesquisa? Eu também não. É isso que eu estou querendo dizer para você. Mas já que o número está para nós, por que eu não vou divulgar? Deixa eu mostrar. Deixa a gente sentir o sabor de uma pesquisa que mostra o que muito provavelmente vem a acontecer.
E Lula está medindo essa história. Lula está medindo todos os dias essa história. Por que eu estou lhe dizendo isso? Lula disse fora do Brasil e disse reconhecer que errou, admitindo fora do Brasil que é candidato à reeleição. Beleza, ok. Mas ele disse lá fora que vai sair para a reeleição em 26. Como diria minha mãe, dona Eunice, querida dona Eunice, duvida eu dó que se tiver uma pesquisa nesse nível, derretendo, duvido, por exemplo, se Nicolás Maduro for preso e começar a contar as historinhas dele e do Lula, duvido que saia candidato. Duvido. Primeiro, a gente precisava encontrar o caminho no follow the money, no siga o dinheiro, no lastro. A gente precisava tentar entender onde chega tudo que esse homem tem. E ver que desistir de um processo, para ele, não significa nada. A vida já está feita. Se é que você me entende, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que Lula, não disputando uma eleição em 26, enterra a esquerda na América Latina. Por quê? Segundo muitos, Lula, que criou o Foro de São Paulo ao lado de Fidel Castro em 1989 e 90, Lula é o grande líder disso tudo. Inclusive na cooptação de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, segundo consta, algumas investigações que por aí já circulam, esse é o cara que comanda o Brasil hoje. Só que, a exemplo de um eucalipto, que onde tem eucalipto nada nasce em volta, Lula fez questão de não deixar ninguém fazer o seu nome na esquerda, só o dele, diferentemente de Bolsonaro. Lula não. Opa, aqui não. Aqui é só comigo. O grande líder disso tudo não deixou chegar um sucessor. Lula não tem sucessor. Lula vai para uma disputa o ano que vem que, repito, se o recorte for hoje, tenho minhas ressalvas. Se o recorte for com prisão de Maduro, a delação de Maduro, ainda a delação de Carvajal, por quê? Veja, 29 de outubro era o dia da audiência com Carvajal, certo? Certo. Jogaram para 19 de novembro, por quê? Para ouvir Carvajal, meu amigo, meu franguinho na panela preferido, conta tudo aqui para nós. Você acha que ele não está contando? E outra, eu não estou falando de Lula, um figurante, 10ª categoria, que aparece 30 segundos no filme. Eu estou falando de alguém que é líder, é protagonista do negócio. Você acha que o Carvajal não vai contar? Olha, tem um negócio, hein? A relação do Lula com o Hugo Chávez se deu dessa forma, a ligação do Lula com Maduro se deu dessa forma. Você acha que o Carvajal não está contando? Porque eu estou tentando te mostrar o seguinte, Lula não é aquele cara que aparece de vez em quando, ele é o líder. Ele montou o Foro de São Paulo. E nós já sabemos o objetivo disso. Então, amigo, se o cenário de hoje, repito, eu olho e falo, que merda, hein? Tá. Mas e o cenário com Maduro preso, delação de Carvajal? Muda ou não muda? Muda. E o cenário com o julgamento do que está andando agora nos Estados Unidos com relação a Flávia Magalhães, a cidadã brasileira, naturalizada americana, que correu o risco de ser sequestrada, segundo ela, por agentes da Polícia Federal, em função de manifestações envolvendo um ministro do Supremo. Você já sabe quem é, claro, né? E aí? Ela contou aqui, inclusive. E com relação ao caso do Felipe Martins? Então, esse cenário pode mudar. A partir do momento em que Estados Unidos fala assim, não reconheceremos a eleição no Brasil se não tiver voto impresso e contagem pública, também muda. Mas se eu não puder me abastecer dessa esperança, eu vou me abastecer do quê? Desligo aqui tudo e a gente vai assistir Andréa Sadi no estúdio da Globo News, né? Aquele estúdio I é para dar risada, né? Vamos lá assistir os caras. Não é assim?
Então a gente precisa olhar de cima. Uma leitura como essa, de um cenário como esse, Bolsonaro destrói Lula nas urnas no ano que vem, no segundo turno. É nisso que eu preciso entender e acreditar. Existe essa possibilidade? Ah, mas Bolsonaro está preso. Pois é, mas é o que eu acabei de contar. Tá, mas e o Lula? Não vai ser, o Cavarral não vai contar? Maduro não vai contar? Ah, mas precisa de um processo, né, que a gente acredite. Pois você acha que os Estados Unidos não vai exigir? Tem muita coisa para acontecer, muita, mas muita coisa para acontecer, muita coisa, tá? E a gente segue aqui fazendo a nossa parte.